9 de fevereiro, São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja. Porém inimizades entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente, ela esmagara a tua cabeça, e tu ficaras à espreita do calcanhar dela. Gênesis 3:15 da manhã, estas palavras, dirigidas à serpente nos dias que a Igreja agora procura trazer à mente de seus filhos, dominaram a história do mundo. A mulher, que foi a primeira a ser vítima dos enganos de Satanás, foi, em Maria, a primeira a se levantar. Em sua imaculada conceição, em sua maternidade virginal, em sua oferta do novo Adão a Deus no Monte da Expiação, a nova Eva fez o inimigo da humanidade sentir o poder de seu pé vitorioso, e assim o anjo rebelde, que pela cumplicidade do homem se tornou o príncipe deste mundo, nunca deixou de dirigir, contra a mulher que triunfou sobre ele, as forças unidas de seu duplo império, as legiões do inferno e os filhos das trevas. Mary in Heaven continua o conflito que ela começou na terra. Como rainha dos espíritos abençoados e dos filhos da luz, ela conduz a batalha como um exército às hostes celestiais e os batalhões da igreja militante. O triunfo desses fiéis soldados é o de sua soberana Senhora, é um esmagamento contínuo da cabeça do pai da mentira pela derrota do erro e pela exaltação da verdade, a vitória do Verbo divino, que é ao mesmo tempo filho de Maria e filho de Deus. Mas a conexão entre a vitória do Verbo divino e o triunfo de sua mãe gloriosa nunca foi mais manifesta do que nos combates sustentados pelo Pontífice, a quem devemos honrar hoje. Cirilo de Alexandria é o doutor da maternidade divina, como seu antecessor Santo Atanásio foi o da consubstancialidade da palavra. O dogma da encarnação é baseado nesses dois mistérios inefáveis, que eles confessaram e defenderam em 2 séculos seguintes. Como Filho de Deus, Cristo deve ser consubstancial com o Pai, pois a simplicidade infinita da essência divina exclui toda a ideia de divisão. Negar a unidade de substância e princípio em Jesus, a palavra divina, era negar sua divindade. Como Filho do homem, bem como verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, Jesus deveria nascer na terra de uma filha de Adão, e ainda assim em sua humanidade ainda ser uma pessoa com a palavra. Negar a união pessoal das duas naturezas em Cristo era novamente equivalente a negar sua divindade. Também era equivalente a declarar que a bem-aventurada Virgem Maria, que até então tinha sido honrada por ter dado à luz a Deus na natureza que ele assumiu para nossa salvação, era apenas a mãe de um homem. 3 séculos de perseguição não foram capazes de arrancar da Igreja uma negação da divindade de seu esposo. Mas dificilmente o mundo testemunhou o triunfo do Verbo encarnado, quando o inimigo transformou a vitória em seu próprio benefício. Lucrando com a nova posição do cristianismo e sua segurança contra a violência pública, ele procurou vencer no domínio da falsa ciência a negação que lhe havia sido recusada no campo do martírio. A apostasia fez menos para servir à influência hostil da serpente e promover o crescimento de sua raça amaldiçoada do que o zelo amargo dos hereges pela reforma da fé da Igreja. Ário foi o primeiro desses professores das doutrinas do inferno, um digno primeiro em seu orgulho. Ele levou seus questionamentos até as profundezas da essência divina, e rejeitou a consubstancialidade na evidência de textos que ele entendeu mal. Sustentado principalmente pelos poderes deste mundo, o arianismo caiu no final do século. Não tendo raiz, mas suas nações recém-convertidas que não tiveram que derramar seu sangue pela divindade do Filho de Deus. A emoção produzida pela blasfêmia de Nestório se espalhou pelo Oriente e logo chegou a Alexandria. São Cirilo estava então governando a Sé que havia sido fundada por São Marcos em nome de São Pedro e elevada ao 2º lugar pelo chefe da Igreja. A união de Santo Atanásio e os pontífices romanos havia superado o arianismo no século anterior, e agora Roma e Alexandria estavam mais uma vez para se unir em uma heresia esmagadora. Mas o inimigo havia aprendido pela experiência e agido com previsão infernal.
Quando o futuro campeão da Mãe de Deus foi elevado à sede Atanásio, essa aliança formidável era coisa do passado. Teófilo, o falecido patriarca, que foi o principal autor da falsa condenação de João Crisóstomo no pseudo-concílio do Carvalho, recusou-se a subscrever a reabilitação de sua vítima pela Santa Sé, e Roma tinha sido obrigada a romper com sua filha mais velha. Cyril era sobrinho de Teófilos. Ele não sabia nada dos motivos secretos pelos quais seu tio havia sido governado. Ele havia sido criado para honrá-lo como seu superior, seu benfeitor e seu mestre em ciência sagrada, e quando, por sua vez, ele se tornou patriarca, ele não tinha pensado em reverter as decisões de alguém que ele sempre considerou como pai. Alexandria permaneceu separada da Igreja de Roma. Como a serpente, cujo veneno envenena tudo o que toca, Satanás voltou os sentimentos mais nobres contra a causa de Deus. Mas Nossa Senhora, que ama um coração reto, não abandonou seu campeão. Depois de alguns anos de contratempos, que o ensinaram a conhecer os homens, o jovem patriarca teve os olhos abertos para a verdade por um santo monge, Isidoro de Pelusio. Uma vez convencido, ele não hesitou em restaurar o nome de João Crisóstomo aos dípticos sagrados. Os esquemas do inferno não deram em nada. Roma encontrou um novo Atanásio nas margens do Nilo para ajudá-la em seus novos combates pela fé. Cirilo, restaurado à unidade católica por um monge, mostrou uma devoção tão grande aos santos solitários quanto seu antecessor havia feito. Ele confidenciou a ele sua dor na primeira notícia da impiedade de Nestório. A carta em que ele apela à fé deles e os adverte do perigo que ameaça a Igreja tornou-se famosa. Aqueles, diz ele, que abraçaram em Cristo o lote nobre e invejável que é seu, devem brilhar mais brilhantemente com a luz de uma fé perfeita e sem hesitação, e adicionar a essa luz o brilho especial da virtude. Então eles devem empregar sua riqueza para aumentar em si mesmos o conhecimento dos mistérios de Cristo, e se esforçar para compreendê-los perfeitamente. Isto é o que eu acho que São Paulo quer dizer quando ele fala do desenvolvimento do homem perfeito, Efésios 4:13 da manhã, o caminho para chegar à medida e plenitude de Cristo. Cirilo de Alexandria, Epístola 1 AD Monache. O patriarca de Alexandria não podia ficar contente em abrir seu coração para aqueles de cuja simpatia lhe foi assegurada. Ele se esforçou para reconquistar Nestório por cartas, nas quais sua mansidão pessoal só é rivalizada pelo vigor e amplitude de sua doutrina. Mas Nestório era obstinado. Não tendo argumentos sob seu comando, ele reclamou da interferência do patriarca. Como sempre acontece, houve pacifistas que, apesar de não compartilharem os erros de Nestório, pensaram que seria melhor não responder por medo de amargura-lo, aumentar o escândalo e ferir a caridade. Cirilo responde assim a essa falsa virtude, que teme mais as afirmações da fé católica do que a audácia da heresia. O que Nestório ousa fazer com que os homens digam em público e em sua presença que aquele que chama Maria Mãe de Deus deve ser anátema. Ele lança anátema, através de seus partidários, em nós, contra os outros bispos da Igreja Universal e os antigos padres, que em todas as épocas e todos os lugares com um acordo reconheceram e honraram a Santa Mãe de Deus. E não temos o direito de retribuí-lo em sua própria moeda e dizer, se alguém nega que Maria é a Mãe de Deus, que ele seja anátema? No entanto, por respeito a ele, ainda não pronunciei essas palavras. Cirilo de Alexandria, Epístola VI. Ao Vi. Homens desse tipo, também representados em todas as idades, revelaram o verdadeiro motivo de sua hesitação quando, depois de insistir nas vantagens da paz e em sua antiga amizade com Nestório, sugeriram timidamente que seria perigoso se opor a um adversário tão poderoso. Eu poderia apenas satisfazer o bispo de Constantinopla e curar o espírito ferido de meu irmão sofrendo a perda de todos os meus bens, foi a resposta de Cyril. Mas a fé está em jogo.
O escândalo se espalhou pela igreja, e todos os homens estão perguntando sobre a nova doutrina. Se nós, que recebemos de Deus o ofício de mestre, falharmos em remediar tais grandes males, haverá chamas suficientes para nós no dia do juízo? Já fui atingido por insulto e calúnia, deixe passar. Se apenas a fé estiver segura, não cederei a ninguém em meu amor por Nestório. Mas se a fé sofrer com os feitos de alguns, que não haja dúvida sobre isso, não arriscarem minha alma, mesmo que a morte instantânea me ameace. Se o medo de alguma perturbação é mais forte do que o nosso zelo pela glória de Deus e nos impede de falar a verdade, como ousaremos na presença do povo cristão celebrar os santos mártires, cuja glória reside no próprio fato de que eles realizaram em suas vidas as palavras, mesmo até a morte lutar por justiça? Eclesiástico 4:33 da manhã, quando o combate se tornou inevitável, ele organizou as forças da igreja e convocou monges e bispos para o seu lado. Ele não tentou esconder o santo entusiasmo que encheu seu coração. No que me diz respeito, escreve ele aos clérigos que o representam na cidade imperial, meu maior desejo é sofrer, viver e morrer pela fé de Jesus Cristo. Como está escrito, se eu der sono aos meus olhos, ou dormir às minhas pálpebras, ou descansar nas minhas têmporas. Salmo 131 para 4-5, até que eu tenha travado a batalha que é necessária para o bem-estar de todos. Portanto, que seus corações estejam cheios do mesmo espírito e façam virilmente. Observe o inimigo e informe-nos de seus menores movimentos. Assim que puder, enviarei alguns bispos e monges, homens piedosos e prudentes, escolhidos entre muitos. Já estou preparando minhas cartas. Resolvi trabalhar sem trégua pela fé de Cristo e sofrer todos os tormentos, sim, a própria morte, que em tal causa seria doce para mim. Cirilo de Alexandria, Epístola X, ao VI. Informado desses problemas pelo Patriarca de Alexandria, Papa São Celestino I, condenou a nova heresia. E encarregou Cirilo de depor o bispo de Constantinopla em nome do Romano Pontífice. Mas Nestório prolongou a disputa por suas intrigas. Neste ponto, aparece ao lado de Cirilo a figura de uma mulher santa, que por 40 anos foi o terror do inferno, e que 2 vezes esmagou a cabeça da odiosa serpente em nome da Rainha do Céu. Pulcheria havia assumido as rédeas do governo imperial aos 15 anos. Foi uma época de desastres, mas ela prendeu distúrbios interiores por sua prudência e energia, e em união com suas irmãs, jurou virgindade como ela mesma, reteve as hordas bárbaras pelo poder da salmodia divina. Enquanto o Ocidente estava em sua última agonia, o Oriente, graças à sua talentosa imperatriz, estava desfrutando mais uma vez da prosperidade de seus melhores dias. A visão de uma neta de Teodósio, o Grande, que empregava sua riqueza privada na multiplicação de igrejas em homenagem a Nossa Senhora, ensinou a Bizâncio que a devoção a Maria, que era sua salvaguarda em dias maus, e que obteve para ela do Filho de Maria séculos de misericórdia e paciência incompreensível. Os conselhos gerais saudaram este Pulcheria como o guardião da fé e o baluarte da unidade. Lab, Conc. IV. 464, Léo diz que a maior parte na defesa da verdade divina era dela. Léo, Epístola 31 ao XXVII, uma palma dupla está em suas mãos, diz este grande Papa, uma coroa dupla em sua cabeça, porque a Igreja deve a ela uma dupla vitória sobre a impiedade nas pessoas de Nestório e Eutiques, que de diferentes lados tendiam para o mesmo ponto, a negação da encarnação do Filho de Deus e da participação da Virgem Mãe na salvação da humanidade. Mas não devemos ultrapassar nossos limites. O resumo da vida deste grande pontífice lido pela Igreja nas matinas nos dará uma ideia daqueles gloriosos combates testemunhados pela cidade de Éfeso quando Cirilo, apoiado por Roma e apoiado por Pulqueria,
estabeleceu para sempre o título de Nossa Senhora ao diadema mais nobre que uma mera criatura pode usar. Os louvores de Cirilo de Alexandria não só foram celebrados por escritores individuais, mas também estão registrados nos atos dos concílios ecumênicos de Éfeso e Calcedônia. Ele nasceu de pais nobres e era sobrinho de Teófilo, patriarca de Alexandria. Ainda jovem, ele deu provas de um excelente entendimento e depois de ter estudado profundamente literatura e ciência, ele se levou a João, o bispo de Jerusalém, para ser aperfeiçoado na fé cristã. Após seu retorno a Alexandria e a morte de Teófilo, ele foi elevado a esse ver. Neste ofício, ele manteve sempre diante de seus olhos o tipo de pastor de almas descrito pelo apóstolo, e aderindo fielmente a ele, ganhou a glória de um santo bispo. Ele queimou com zelo pela salvação das almas, e tomou todo o cuidado de manter o rebanho confiado a ele em pureza de fé e vida, e para protegê-los dos pastos venenosos da heresia e da infidelidade. Consequentemente, de acordo com as leis, ele fez com que os seguidores de novatos fossem expulsos da cidade, e conseguiu a punição dos judeus cujo ódio os levou a planejar um massacre contra os cristãos. Seu cuidado eminente pela preservação da fé católica brilhou especialmente em seu conflito com Nestório, bispo de Constantinopla, que declarou que Jesus Cristo havia nascido da Virgem Maria apenas como homem, e que a divindade havia sido concedida a ele por causa de seus méritos. Cirilo I tentou converter Nestório, mas quando ele achou a tarefa sem esperança, ele o denunciou ao Papa São Celestino. Como delegado do Papa Celestino, presidiu o Concílio de Éfeso, onde a heresia nestoriana foi condenada, Nestório privado de sua sé, e a doutrina católica quanto à unidade da pessoa em Cristo e a maternidade divina da gloriosa Virgem Maria foi estabelecida em meio às alegrias de todo o povo, que acompanhou os bispos até seus alojamentos com uma procissão à luz de tochas. Nestório e seus seguidores fizeram de Cirilo objeto de calúnias, insultos e perseguições, que ele suportou com grande paciência, pois ele se importava apenas com a pureza da fé, e não prestava atenção ao que os hereges poderiam dizer ou fazer contra ele. Finalmente, depois de ter composto numerosas obras, tanto em refutação do paganismo, e heresia e em explicação da fé católica, ele morreu uma morte santa no ano 444, o 32º ano de sua consagração episcopal. O sumo pontífice Leão XII estendeu à Igreja Universal o ofício e a missa deste mais eminente campeão da fé católica e da luz da Igreja Oriental. Ó Santo Pontífice, os céus se alegram e a terra se alegra com o pensamento daquela vitória de conflito que a Rainha do céu e da terra te escolheu como instrumento de seu triunfo. O Oriente sempre te honrou como sua luz, o Ocidente há muito te saudou como campeão da Mãe de Deus, e agora procura dar uma expressão mais forte à sua gratidão. Uma nova flor apareceu em nossos dias na coroa de Maria, e brota do próprio solo cultivado por ti. Quando proclamaste a maternidade divina em nome de Pedro e Celestino, estavas a preparar para Nossa Senhora outro triunfo, que seria a consequência do primeiro. A Mãe de Deus deve ser imaculada. A definição do Papa Pio IX completa o trabalho feito por Celestini e por ti. Os 2 dias, 22 de junho de 431 e 8 de dezembro de 1854, são igualmente gloriosos no céu e foram celebrados com manifestações semelhantes de alegria e amor na terra. E assim, São Cirilo, toda a Igreja voltou-se para ti depois de 14 séculos e te proclamou doutor. O Papa Leão XIII estendeu a festa de São Cirilo de Alexandria à Igreja Universal em 1882. Ela vê que a tua obra está completa, e não terá nada faltando na homenagem prestada a ti na terra. A devoção a ti encontrou sua expressão mais completa ao mesmo tempo que a devoção à Mãe de Deus. Tua glória é uma extensão da glória dela.
Entendemos que a maior honra que podemos pagar a Ti é cantar os louvores de Tua soberana Senhora. Portanto, repetimos as palavras ardentes com o Espírito Santo colocado sobre Teus lábios naquele dia de triunfo em Éfeso: Saúdo-te, ó Maria, Mãe de Deus, como a joia brilhante de toda a criação, a lâmpada cuja luz nunca será apagada, a coroa da virgindade, o cetro da fé ortodoxa, o indestrutível templo e santuário do infinito, através do qual recebemos aquele a quem os evangelhos chamam de bem-aventurado, aquele que vem em nome do Senhor. Ave Maria, cujo ventre imaculado e virginal deu à luz aquele infinito, por quem a Trindade é glorificada e a preciosa cruz honrada e adorada em toda a terra. Ave Maria, alegria do céu, paz dos anjos e arcanjos, terror dos demônios. Através de Ti, o tentador sente do céu ao Ti os caídos são elevados para o céu. O mundo foi mantido cativo em loucura idólatra, e Tu abriste os olhos para a verdade. A Ti os fiéis devem seu batismo, a Ti devem o óleo da alegria. Por toda a terra, fundaste igrejas e conduziste as nações à penitência. O que devo dizer mais? Foi através de Ti que o Filho unigênito de Deus resplandeceu como a luz dos que estavam sentados nas trevas e na sombra da morte. Através de Ti que os profetas predisseram as coisas futuras. Através de Ti que os apóstolos pregaram a salvação às nações. Através de Ti que os mortos ressuscitam. Através de Ti que reis reinam pela graça da Santíssima Trindade. Que homem poderia louvar adequadamente Maria, que é digna de todos os elogios? Cirilo de Alexandria, homilia 4 Efésia habita a deiste. Marian, se então, ó Cirilo, a dignidade da Mãe de Deus supera todos os louvores, suplico-lhe que levante entre nós homens capazes de louva-la como tu fizeste. Que o poder com que ela te armou contra seus inimigos desça para aqueles que em nossos dias têm que continuar o combate de longa data entre a mulher e a serpente. O adversário ficou mais ousado. Esta era superou em sua negação de Jesus não só Nestório, mas também o imperador apóstata Juliano, contra quem tu defendeste a divindade do Filho da Virgem Mãe. Você choveu golpes terríveis com o erro. Ensine nossos médicos a conquistar. Ensine-os a apoiar-se em Pedro, a se interessar por tudo o que diz respeito à Igreja, a considerar seus inimigos pessoais e os únicos inimigos reais que eles têm. Nossos pastores tiraram de teus escritos sublimes que o verdadeiro conhecimento da Sagrada Escritura sem seu zelo seria impotente. Os cristãos aprenderam de Ti que não podem crescer em virtude sem primeiro aumentar sua fé e seu conhecimento dos mistérios do Verbo encarnado. Muitas almas nestes tempos se contentam com ideias vagas. Deixe-os aprender de Ti que é o amor à verdade que nos leva à vida. Cirilo de Alexandria, homilia Div. 1. A aproximação da Quaresma nos lembra dessas cartas pascais que nesta época levavam a todos o anúncio da festa das festas e uma exortação à penitência. Nossas almas ficaram macias. Obter para nós uma noção da seriedade da vida cristã, para que possamos entrar valentemente na santa campanha que é reconquistar a nossa paz com Deus através do triunfo do Espírito sobre a carne.